Ainda há quem chame Rodrigo Janot para dar palestra. Vocês acreditam? O que é, Reinaldo? Quer que chame você? Sim, eu com frequência dou palestra. Quando Ele vai tempo. até quase de graça. É, Verdade. Eu fiquei sabendo esses dias o cachezinho dele. Verdade, você contou. Ligação, Ele fez uma palestra aqui em São Paulo e me contou o cachê na frente dele. Eu cobro mais que isso? Quando é uma aula, tal, não sei o quê. De vez em quando dou palestra, e é caro. Quem quiser... Se você contratasse era pra ser sua empresária, você tava feito, né? hein? Eu tava feito. Mas é verdade. Ainda não é verdade. Minha palestra é cara. Deixa eu avisar antes, porque senão cria aí depois um problema técnico. Fala assim, não, falou que não é. É caro. Ainda há quem chame Rodrigo Janot para dar palestras? Segundo leio, sim. Jogou seu trololó na faculdade de IBMEC, em Belo Horizonte. Espero que tenha sido ao menos de graça. Garantida a passagem, e hospedagem em hotel sem Wi-Fi e sem café da manhã. E com chuveiro elétrico. Não é daqueles turbo, sabe? E metade dos orifícios estão entupidos. Aí ele merece. Eu tenho dó. Aliás, o que espera a Raquel Dodge para agir? Por que o ex-procurador-geral da República ainda não é um investigado? Mas vai aqui uma denúncia grave. O ex-procurador-geral deu sumiço em 100 bilhões de reais em dinheiro de corrupção. Quem o prova é Deltan Dallagnol. Eu explico tudo. E tudo porque ele tentou combater a corrupção? Não. Porque ele desrespeitou as regras que regulam o trabalho de um procurador-geral da República. Janot não declarou em documento de fé pública que o primeiro contato com os diretores da JBS tinha se dado no dia 17 de março e que os termos só foram formalizados no dia 27? Então, atenção, ele, num documento da Procuradoria-Geral da República, afirmou que o primeiro contato do Joesley com os procuradores para uma delação premiada havia se dado no dia 17 e que a assinatura só se fez no dia 27. Pois bem, Francisco de Assis Silva, advogado e um dos delatores do grupo, diz que não. As conversas foram iniciadas no dia 20 de fevereiro. Logo, o Janot contou o que se chama uma inverdade, num documento público. Mas Assis Silva afirmou ter sido mantida uma reunião para tratar da relação no dia 2 de março e falou com os procuradores Sérgio Bruno e Eduardo Pelela. O primeiro era coordenador da Lava Jato, o outro, chefe de gabinete de Janot. Pelela, diga-se, a figura onipresente em toda essa história, tanto a oficial como a paralela, que vai se revelando aos poucos. É tão presente que sua mulher, Débora, é assessora pessoal de Fachin. Pessoal mesmo, é isso, né? Consta que ele a remunera com dinheiro do próprio bolso. O que ela faz? Cuida da imagem do ministro. O que faz um assessor que cuida da imagem? Trabalha para que o cliente apareça bem na chamada mídia e nas redes sociais. A moça deve ser competente. Ninguém mais cobrou de Fachin que explique por que Ricardo Saúde o acompanhou ao gabinete de senadores quando candidato ao STF. Espalhou-se a mentira de que isso era coisa da ABIN. O senador esquerdista Randolfo Rodrigues, que se disfarça de marinista, é um dos que espalham por aí essa pataquada. Segundo Randolph, eu mesmo atuei em parceria com a ABIN. Imagine vocês. E eu vou contratar a Débora, então, a mulher do Pelela agora, para cuidar da minha imagem, porque os petistas diziam que eu era da CIA. Se agora estão dizendo que eu sou da ABIN, evidentemente isso é uma diminuição da minha abrangência. Não é isso? E a atuação de Marcelo Miller? O doutor agora escreve artigos dizendo que errou, mas olha, vejam, ele jura que sua dupla militância na PGR e em favor do grupo JF foi desinteressada. Segundo entendi, ele transgrediu as regras pensando apenas no bem do Brasil. Sempre me encanta esse tipo de patriotismo. Não por acaso, o doutor aparece diretamente ligado aos casos Sérgio Machado e Delcídio do Amaral, duas das delações que recorreram aos métodos de gravações.
e estão dando com os burros na água, não é mesmo? As duas. Tanto a delação do Delcídio quanto a do Sérgio Machado, tudo que eles acusaram não está se comprovando. E aí, como é que fica? Que importância há nessas datas? Joesley gravou a sua conversa com o presidente no dia 7 de março. Também as gravações com Aécio Neves são posteriores aos entendimentos prévios com a PGR. O nome disso não é operação controlada, o nome disso é flagrante armado. Quando menos, é preciso investigar. E a Procuradoria pode fazê-lo de ofício. Não precisa ser acionada para agir. Portanto, a procuradora Raquel Dodge não precisa esperar que alguém denuncie ou peça investigação do Janot. Ela própria pode investigar e está na hora de investigar. E até agora não está sendo investigada. Por que não? Por muito menos, a Procuradoria pede investigação de políticos. Ou não, doutora? Ou se faz a coisa certa ou se faz a coisa errada. Não investigar Janot é fazer a coisa errada. E as evidências estão aí. E os dados estão aí. Não é? E a estrutura de vazamentos montada durante a sua gestão continua. Né? Envolvendo áreas dos porões do Ministério Público e da Polícia Federal. A senhora vai agir ou não vai agir? Está na hora de decidir. Não dá mais para esperar. Né? Eu vou voltar à palestra. Aquele que se preparava para ser candidato à presidência ao governo de Minas, o projeto foi vítima do abatedouro de reputações de Joesley, afirmou na tal faculdade que a corrupção drena por ano 100 bilhões de reais. Todos nós já vimos e já ouvimos o Deltan Dallagnol e seus porta-vozes afirmar que a corrupção drena por ano do Brasil 200 bilhões de reais. Aí eu pergunto, são 100 bilhões ou são 200 bilhões? Vocês notem como o que faz o órgão investigativo no Brasil? O órgão investigativo que jogou a política na miséria não sabe se a corrupção drena X ou 2X. É uma diferença brutal, né? Não, é o dobro só, né? E o dobro em se tratando de 100 bilhões. Então, ou 100 bilhões ou 200 bilhões. Qualquer coisa por aí. Isso significa o seguinte, não deve ser nem 100 nem 200, eles não sabem. É chute. É chute. Usa-se o número para fazer escarcéu. Não é? Aliás, no Roda Viva, de que eu participei, com a procuradora também a Danelon, ela falou desses 200 bilhões. E eu perguntei, qual é a fonte? Ah, esses estudos da ONU. Quais estudos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Nós somos craques em lançar números ao léu que depois não se comprovam. Eu lembrei aqui outro dia da ex-ministra das Mulheres, né? Que foi à ONU, a Mennicucci. Leonora Mennicucci foi à ONU e disse que morriam no Brasil por ano vítimas de aborto mal feito 200 mil mulheres. 200 mil mulheres. Há um post que eu classifico histórico no meu blog, vocês procurem lá. Eu peguei números do Ministério da Saúde de quantos homens morreram naquele ano, quantas mulheres morreram, as causas das mortes das mulheres, né? Das mulheres em idade fértil, porque se foi de aborto foi idade fértil, e ficaram faltando umas 300 mil mulheres. Eu falei, ué, como é que pode? Né? Teríamos que ter umas 300 mil mortes a mais. É que não eram 200 mil mulheres. Não eram 200 mil mulheres. Eram 1.100 mulheres. É muito, é muito. Uma morte injustificada já é muito. Mas 200 mil mortes, você multiplica, né, por 200 mil. Então não pode ser. É preciso trabalhar com números corretos. Né? Isso me faz lembrar uma pesquisa recente, acho que, não sei se eu comentei aqui, acho que eu comentei, uma pesquisa recente dizendo que São Paulo é a cidade do mundo com o maior número de estupros. Atenção. São Paulo
É a cidade do mundo com o maior número de estupros, segundo uma pesquisa feita por uma entidade inglesa, acho, com 19 especialistas. Falar que São Paulo é mais arriscado para uma mulher tomar um ônibus, sair à rua do que Nova Delhi, do que Delhi na Índia, é coisa de gente safada, de gente mentirosa. Será que São Paulo é mais perigosa para as mulheres do que Mogadíscio? Será que São Paulo é mais perigosa para as mulheres do que todas as cidades da África Negra, da África subsaariana, onde a AIDS é basicamente um problema de heterossexuais e especialmente das mulheres que são obrigadas a manter relações sexuais, com o marido ou não, que por sua vez a maioria não usa camisinha? São números mentirosos. E por que assim? Porque no Brasil, uma notificação, isso aqui é importante, foge um pouco do tempo, mas é importante porque veja como, tentando fazer o bem, quando você despreza a ciência, quando você despreza a técnica, quando você despreza a matemática, você faz o mal. Né? Vamos lá. No Brasil, hoje, não existe diferença do ponto de vista da notificação entre um molestamento, que eu não estou dizendo que seja coisa que não deva ser punida, deve. O famoso passar a mão é estupro. Aí eu pergunto, passar a mão é estupro? Isso quer dizer que então se deva passar a mão? Não. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Que se puna o passar a mão segundo o passar a mão. E que se puna estupro segundo estupro. E que cada coisa tem a sua devida notificação. Aí para você falar assim, não, mas nós vamos agora agravar a pena do passar a mão. Passará a ser igual ao estupro. Só que não é. Acontece que a hora da estatística, a coisa vai lá para cima. Então, esse estudo mesmo, eu fui atrás, porque eu sou chato. Esse estudo mesmo diz que Brasil, na verdade, São Paulo tem mais estupros do que Delhi. Mais. Só que estupro na Índia é estupro. É a violação. Em São Paulo, não. Esse número é propagandeado aqui, e aí as feministas brasileiras, algumas, fazem questão de divulgar como se isso fosse uma distinção. Então, usa-se o número para causar indignação e não para resolver problema. Você está entendendo, meu querido, minha querida, o que eu estou dizendo? Uma coisa é você ter um número e falar assim, a partir desse número, vamos resolver o problema. Outra coisa é usar o número para causar indignação e não resolver nada. É o caso dos 100 bilhões de corrupção, 200 bilhões. Quer dizer, o procurador-geral, que era procurador-geral, disse que são 100 bilhões. O que coordenava a força-tarefa, 200 bilhões. E pode aparecer um outro mais radical e falar, não, são 300 bilhões. Quantos são? Sei lá. Reitero, Janot tem de ser investigado. Sim, ele conduziu a política à atual situação de miséria. Ah, Reinaldo, foram os corruptos. Não. Os responsáveis são Janot e sua turma. Em vez de atacar os maus políticos, eles alvejaram a própria política. Era seu esforço para fazer do MPF o poder dos poderes da República. Como a gente nota, os valentes atuam segundo a sua imaginação. Chega de mistificação e de embuste. É isso aí.